Quando o primeiro boato começou a pipocar nas redes sociais, muitos torcedores do São Paulo acharam que era apenas mais uma daquelas notícias fantasiosas que aparecem em dias sem jogo, mas bastou alguns minutos de repercussão para que o rumor ganhasse corpo. O PSG teria feito uma proposta oficial por um dos principais craques do elenco tricolor, despertando de imediato um misto de orgulho, medo e revolta em quem vive intensamente o dia a dia do clube do Morumbi. Ser desejado por um gigante europeu como o PSG não é pouca coisa, e isso, de certa forma, reforça aquilo que nós, torcedores, repetimos há tempos. O São Paulo, quando se organiza e aposta em qualidade, forma e revela jogadores que chamam a atenção do mundo inteiro. E ver um craque do nosso time entrando no radar de um dos clubes mais ricos do planeta é a confirmação de que temos algo especial vestindo a nossa camisa. Ao mesmo tempo, a simples ideia de perder esse jogador, que se tornou referência técnica, ídolo recente e símbolo de uma reconstrução esportiva, faz o coração são paulino apertar. Não é exagero dizer que o rumor mexeu com a rotina de quem acorda e dorme pensando no tricolor, porque a pergunta que ecoa é simples e dolorosa. Será que vamos conseguir segurar mais um grande nome diante do assédio europeu? Segundo as conversas de bastidor que ganharam eco em redes sociais, grupos de WhatsApp e programas esportivos, a proposta do PSG não seria qualquer oferta simbólica. Falam em números altos, em valores capazes de mudar o patamar financeiro de um clube brasileiro, com bônus por metas, objetivos esportivos e até possíveis percentuais em futuras vendas. Tudo numa embalagem irresistível para quem olha apenas o lado econômico da negociação. Só que, para o torcedor do São Paulo, o assunto não é só dinheiro. É sobre projeto esportivo, ambição dentro de campo e, principalmente, sobre o sonho de ver o time voltar a ser protagonista em tudo que disputa, e esse craque passou a representar exatamente essa esperança de um tricolor mais forte, mais competitivo e menos coadjuvante nas grandes decisões da América do Sul. Cada vez que se fala em proposta irrecusável, o São Paulino lembra de outros momentos em que jogadores foram embora com a sensação de que o clube cedeu rápido demais, de que a diretoria priorizou o caixa antes de olhar para o torcedor que lota o Morumbi, compra camisa, plano de sócio-torcedor e abraça o time na boa e na má fase. E o medo de repetir esse roteiro está muito presente nesse novo rumor envolvendo o PSG. O craque em questão, que hoje é peça central no esquema tático, não é só um camisa importante em campo. Ele é, para muita gente, um símbolo de identidade, alguém que veste o manto tricolor com postura de líder, chamando a responsabilidade nos momentos mais difíceis, encarando entrevistas depois de derrotas e celebrando vitórias com aquela vibração que faz qualquer São Paulino se enxergar dentro de campo. Não por acaso, assim que começaram a circular as primeiras informações sobre o suposto interesse do PSG, a torcida tomou conta das redes, hashtags pedindo a permanência, montagens com o jogador ao lado de ídolos históricos do São Paulo, pedidos emocionados para a diretoria resistir a qualquer investida e até campanhas pedindo que parceiros comerciais e patrocinadores entrem no jogo para ajudar a manter o craque no Morumbi. Do outro lado, entretanto, há a realidade do futebol moderno. Clubes europeus como o PSG contam com receitas astronômicas, direitos de transmissão gigantescos, patrocínios de peso e um poder de investimento que parece não ter fim, o que dificulta demais a tarefa de dizer não quando a oferta envolve cifras capazes de pagar dívidas, reforçar o elenco e ainda deixar um saldo positivo nos cofres são paulinos. Nos bastidores, imagina-se que o staff do jogador também esteja atento a tudo isso, porque, do ponto de vista de carreira, uma ida ao futebol europeu, especialmente para um clube que disputa a Champions League, é uma vitrine que qualquer atleta profissional sonha em ter. Jogar em estádios históricos, enfrentar alguns dos melhores do mundo e multiplicar a visibilidade é tentador até para quem tem ligação forte com o clube atual. Mas a grande questão que nós, torcedores do São Paulo, levantamos é: será que vale a pena abrir mão de um craque em pleno auge, justamente quando o time começa a ganhar cara, identidade e força competitiva, só para aliviar momentaneamente o caixa e talvez trazer apostas que não têm a mesma certeza de rendimento dentro de campo? Essa dúvida paira como uma nuvem sobre o Morumbi desde que o rumor veio à tona. Em meio a toda essa especulação, surgem informações de que a diretoria tricolor estaria dividida. De um lado, quem avalia que o valor oferecido pelo PSG poderia resolver pendências financeiras históricas, abrir espaço na folha salarial e criar margem para novos investimentos. De outro, quem defende que manter o craque é fundamental para dar continuidade a um projeto esportivo que começou a mostrar resultados e que não pode ser interrompido por uma venda precipitada. O torcedor, claro, tende a ficar do lado de quem quer segurar o jogador a qualquer custo, porque é ele quem sente na pele o impacto dentro de campo. É ele quem vai ao estádio, vê o craque decidir clássicos, marcar gols em finais, dar assistências improváveis e levantar a arquibancada em jogadas que lembram grandes nomes da história do São Paulo. Perder alguém assim significa, também, perder um pouco da alma do time no curto prazo. Não bastasse isso, existe o fator psicológico. O elenco sabe quando um colega está sendo assediado por um gigante europeu, e isso pode gerar um efeito cascata.
jogadores mais jovens podem se ver motivados a brilhar ainda mais, na esperança de trilhar caminho semelhante, enquanto outros podem ficar apreensivos com a possibilidade de perda de um líder técnico e emocional dentro do vestiário, mexendo com a química do grupo no momento importante da temporada. A relação entre São Paulo e Europa, porém, não é nova. O clube tem uma longa tradição de revelar e exportar talentos, e isso faz parte da história tricolor tanto quanto títulos e conquistas, mas o torcedor sente que, nos últimos anos, a balança pesou demais para o lado das saídas, muitas vezes sem reposições à altura, o que gerou determinadas fases de instabilidade e frustração. Justamente o que se tenta evitar agora com esse rumor envolvendo o PSG. É inevitável, então, que se comece a imaginar cenários. Como o time jogaria sem esse craque? Quem poderia assumir o papel de protagonista? A base de Cotia tem alguém pronto para subir e ocupar esse espaço? O mercado oferece alternativas viáveis dentro da realidade financeira brasileira? Essas perguntas invadem a cabeça de quem acompanha o dia a dia do clube e sabe que substituir um jogador diferenciado não é tarefa simples. Por outro lado, também existe o pensamento de que, se a proposta do PSG for de fato algo muito acima da média, talvez seja possível usar parte do valor para fortalecer outras posições carentes do elenco, equilibrando a equipe de forma mais ampla. Ainda assim, por mais racional que essa visão pareça, o sentimento do torcedor é majoritariamente emocional, e ele enxerga nesse craque um pilar que não se compra facilmente em qualquer janela. As conversas sobre a proposta do PSG também levantam outra discussão importante. Qual é, hoje, o real projeto do São Paulo? O clube pretende ser um vendedor constante, que forma craques para a Europa e vive em ciclos de reconstrução, ou quer dar o passo além, segurando talentos por mais tempo, mesmo diante de ofertas milionárias, para disputar títulos de igual para igual com qualquer rival do continente? Essa reflexão ganha ainda mais força quando lembramos da grandeza do São Paulo. Não estamos falando de qualquer clube, mas de um tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, dono de uma história que inspira respeito em qualquer lugar do planeta, e que não pode se acostumar com a ideia de ser apenas uma vitrine de luxo para os ricos da Europa, mesmo que isso pareça financeiramente sedutor. Enquanto isso, a torcida faz sua parte, lota o Morumbi, canta mais alto o nome do craque, prepara faixas, cartazes e mensagens nas redes sociais, deixando claro para a direção que a vontade do povo tricolor é ver esse jogador vestindo a nossa camisa por mais tempo, escrevendo novos capítulos de uma história que ainda parece estar no meio, e não perto do fim, como alguns rumores insistem em sugerir. A própria imagem do São Paulo no cenário internacional também entra em jogo. Segurar um craque cobiçado por um gigante como o PSG seria um recado importante de que o clube quer voltar a ditar as próprias regras, de que está disposto a priorizar o campo em vez de abrir mão de protagonistas sempre que aparece uma oferta gorda em euros. E isso consolidaria uma postura mais firme diante do mercado. Do ponto de vista do jogador, a situação não é simples. Ele sabe que, no São Paulo, foi abraçado pela torcida, tem um papel central em campo e construiu uma identificação que poucos conseguem em tão pouco tempo, mas também enxerga a chance de disputar a Champions, enfrentar alguns dos melhores do mundo e, quem sabe, se consolidar definitivamente como um nome global. Algo que o PSG pode oferecer. É justamente aí que entra o poder de convencimento da diretoria tricolor. Se quiser manter o craque, o clube precisará apresentar um projeto ambicioso, com metas claras, reforços competitivos, planejamento esportivo sólido e promessas que vão além do discurso. Será necessário mostrar que o São Paulo não quer apenas segurar o jogador, mas montar um time à altura da qualidade que ele entrega em campo. As notícias de que o PSG estaria disposto a investir pesado também reacendem o debate sobre a desigualdade financeira entre o futebol europeu e o brasileiro. Enquanto por aqui se fala em teto de gastos, equilíbrio de contas e dificuldade para fechar o mês, lá fora alguns clubes tratam de cifras que parecem de outro planeta, o que cria uma sensação de injustiça estrutural, como se estivéssemos sempre lutando com armas menos potentes. Mesmo assim, o torcedor são paulino não se entrega. Ele conhece a história do clube, lembra de conquistas improváveis, lembra de momentos em que o tricolor bateu de frente com gigantes recheados de estrelas e saiu vitorioso, e é justamente essa memória afetiva que alimenta a esperança de que, desta vez, seja possível resistir ao assédio e transformar esse rumor em apenas mais um capítulo de uma novela que termina com um final feliz para o Morumbi. Ainda não há uma confirmação oficial sobre a proposta, o que aumenta o clima de mistério. A diretoria se mantém em silêncio, o que pode indicar que negocia nos bastidores ou simplesmente opta por não dar gás a especulações, e esse silêncio acaba sendo preenchido por teorias, suposições e análises apaixonadas de quem tenta ler nas entrelinhas de entrevistas, coletivas e comunicados oficiais. Enquanto isso, cada treino fechado vira motivo de desconfiança. Quando o craque aparece sorrindo nas fotos, o torcedor respira um pouco aliviado. Quando algum jornalista comenta que há reuniões marcadas entre empresários e dirigentes, a ansiedade volta a subir.
É um ciclo de expectativa que parece não ter fim, típico dos tempos modernos de futebol globalizado, onde qualquer pequeno gesto vira pauta. Também pesa na balança o momento individual do jogador no São Paulo. Ele vem entregando boas atuações, gols decisivos, participando de jogadas importantes e assumindo protagonismo em partidas grandes, o que reforça a sensação de que ele não chegou ao teto no clube. Pelo contrário, parece estar apenas começando a escrever uma trajetória que pode se tornar lendária se tiver continuidade. Para muitos torcedores, ver esse craque sair agora seria como interromper um filme no meio da melhor parte. Os capítulos mais emocionantes ainda parecem estar por vir, e ninguém quer trocar essa possível história de títulos e glórias por uma sequência de postagens de despedida e homenagens apressadas em redes sociais, por mais bonitas que elas possam ser. O rumor da proposta do PSG também reacende a discussão sobre a importância de blindar contratos com cláusulas bem estruturadas, metas esportivas e mecanismos que permitam ao clube ter mais controle sobre o futuro dos seus principais ativos. Quanto mais forte for o contrato, maior a capacidade de negociar em pé de igualdade com gigantes europeus, evitando vendas apressadas e desproporcionais ao valor esportivo do jogador. Há quem diga que o PSG enxerga nesse craque do São Paulo exatamente aquilo que falta ao seu elenco atual, um jogador capaz de desequilibrar individualmente, mas que também sabe trabalhar em função do coletivo, com entrega defensiva, inteligência tática e capacidade de se adaptar a diferentes sistemas de jogo, algo cada vez mais valorizado no futebol europeu. Do lado tricolor, a análise é parecida, mas com um viés diferente. Nós sabemos que esse jogador é justamente o ponto de equilíbrio entre talento e entrega, alguém que brilha tecnicamente sem deixar de correr, marcar e se doar pelo time, e é isso que faz a possibilidade de perdê-lo ser tão dolorosa, porque não se trata apenas de uma estrela, mas de um símbolo de dedicação à camisa. A cada novo dia sem definição, o torcedor vive numa espécie de montanha-russa emocional. Acorda com esperança, passa o dia acompanhando notícias, comentários, lives, debates esportivos, e vai dormir na torcida para que, durante a madrugada, não surja nenhum comunicado oficial anunciando a saída rumo à França. Algo que seria como uma punhalada em quem se acostumou a ver o craque como referência. Mas também é verdade que, no fundo, o São Paulino sabe que esse tipo de assédio faz parte do jogo. Se o PSG está disposto a abrir o cofre, é porque o trabalho foi bem feito por aqui, porque o São Paulo apostou, desenvolveu, deu minutos, confiou e criou o ambiente ideal para que esse jogador crescesse. E, por mais que doa, isso também é um reconhecimento da grandeza do clube. Ainda assim, reconhecimento sem título não alimenta a arquibancada por muito tempo. O torcedor quer ver taças levantadas, voltas olímpicas, fotos históricas com o Morumbi lotado, e acredita que manter o craque é um passo fundamental nesse caminho. Por isso, cada conversa sobre a proposta do PSG é acompanhada de um pedido quase unânime, que a decisão final leve em conta, antes de tudo, o que é melhor esportivamente para o São Paulo. Em muitos grupos de torcedores, já se fala sobre possíveis alternativas de resposta da diretoria. Alguns sugerem renovar o contrato do jogador com aumento salarial e cláusulas de performance, para mostrar valorização e, ao mesmo tempo, elevar ainda mais o preço em futuras investidas. Outros defendem uma postura firme, rejeitando qualquer oferta neste momento e sinalizando que o clube não está disposto a negociar. Independentemente do desfecho, o rumor da proposta do PSG por esse craque escancarou algo que, talvez, alguns quisessem ignorar. O São Paulo voltou a produzir jogadores cobiçados pelos gigantes do mundo e, com isso, voltou a ter relevância no cenário internacional, e é justamente nessa encruzilhada que estamos agora, entre aceitar o papel de fornecedor permanente ou lutar para ser protagonista com os talentos que formamos e lapidamos. Como torcedor, é impossível não se posicionar. Queremos o clube forte, protagonista, competitivo, e isso passa por manter quem faz a diferença em campo. Por isso, enquanto a novela segue sem um capítulo final, a arquibancada tricolor continua fazendo aquilo que sabe fazer de melhor: apoiar, cantar, pressionar quem for preciso e mostrar, com toda a paixão do mundo, que a camisa do São Paulo não é vitrine de liquidação, é manto de gigante que merece ser respeitado até pelos clubes mais ricos da Europa.